Voltamos com Iluminuras. Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com o jornalista Márcio Chaer. Ele é o editor do Anuário da Justiça de 2009, dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal. Márcio, no bloco anterior, nós íamos começar a conversar sobre as principais decisões dos tribunais que estão aqui no anuário. Fala um pouquinho sobre essas decisões. Carol, o CNJ fez um levantamento e concluiu que dos estimados 60 milhões de processos, veja bem, 60 milhões de brigas, né? Dá quase uma para cada 2 brasileiros, né, em idade adulta. Esses temas se resumem a 2.400, ou seja, os 60 milhões de processos discutem 2.400 discussões. Né? Se você resolver essas 2.400 discussões, você resolveu 60 milhões de processos. Então, é isso que nós chamamos de decisão relevante. São aquelas decisões piloto, né? Em inglês chama-se leading case, né? Que norteiam, leading case, norteiam as demais. São essas decisões que nós procuramos enfocar no STJ, no STF, no TST, no TSE, no STM. São aquelas que são inovadoras. Às vezes não envolve ninguém famoso, não envolve uma grande quantia de dinheiro. A discussão é muito mais complexa, a discussão é muito mais sofisticada. É isso que o anuário tenta mostrar. Ele tenta mostrar a cabeça da justiça. Essa é a intenção. É bem pretensioso, eu admito, mas é essa a intenção. Não imagina. Agora, continuando a falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que outras decisões você poderia destacar do Supremo que vão realmente mexer com outras decisões judiciais, com a vida, até na prática mesmo, com a vida das pessoas? O que você poderia destacar do Supremo Tribunal Federal? Olha, a renovação dos quadros do Supremo fez com que ideias que estavam muito calcadas ainda na Constituição de 67, porque os ministros anteriores eles foram educados, formados à luz da Constituição de 67. Com a entrada dos novos, entrou em vigor de fato agora a Constituição de 88. E como a nossa Constituição é muito analítica, o Supremo acaba interferindo e tendo voz em todos os grandes temas da vida do país. Então, isso está dentro daquele contexto de grande visibilidade do direito, da justiça. Porque quando nós não estávamos no Estado de Direito, não fazia sentido algum o pensamento do juiz, o pensamento do tribunal, mas no Estado de Direito, quem dá as cartas é o operador de direito. Veja bem, eu gosto do raciocínio de que na década de 70, os mandarins da República eram os militares. Na década de 80, foram os economistas. Lembra? O Delfim, o que o Delfim acha? O que, né? Os jornalistas, inclusive, mais valorizados na época, eram os jornalistas de economia. Com o restabelecimento completo do Estado de Direito, o operador de direito, ele passou a merecer as atenções, ele entrou no foco das atenções do país. Não é por outro motivo que todo dia você tem uma manchete envolvendo a justiça. Não é por causa das pessoas, mas por causa do formato que o Brasil escolheu para o seu sistema judicial. Márcio, como é que as pessoas podem encontrar o anuário? Olha, o anuário, dentro de poucos dias, ele pode ser encontrado nas principais bancas de jornais, livrarias, e no nosso site, né, www.conjur.com.br, o consultor jurídico, onde a pessoa pode encomendar e recebe o anuário em casa. Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, Carol. Obrigada. E agora você vai conhecer quais são os livros preferidos do advogado Luiz Roberto Barroso. Ele recebeu a equipe do Iluminuras para um passeio em sua biblioteca pessoal. Veja só.
O advogado Luiz Roberto Barroso é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde também concluiu seu curso de doutorado. Barroso também é mestre pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e advoga há 28 anos. Esse aqui é o meu escritório, essa aqui é a biblioteca do meu escritório, onde eu mantenho os livros de Direito Constitucional, os cursos de uma maneira geral e depois os livros monográficos que vão de A a Z. Eu certamente destacaria aqui, na Biblioteca de Direito Constitucional, dois autores que eu acho que são dois autores emblemáticos para o direito constitucional brasileiro, ainda vivos, que são José Afonso da Silva, um curso de Direito Constitucional, e o livro do professor Paulo Bonavides. Eles foram emblemáticos, primeiro porque ajudaram a criar um direito constitucional normativo, o professor José Afonso da Silva, e um direito constitucional mais próximo da filosofia, o professor Paulo Bonavides. Mas, sobretudo, foram autores democratas e progressistas durante um longo período negro em que o direito constitucional no Brasil era menos do que uma folha de papel, era simplesmente inexistente, era uma cadeira ensinada nas faculdades como se fosse uma referência abstrata, distante ou um domínio puramente histórico. Portanto, eu diria que eles são os grandes símbolos para a minha geração, que foi a geração que efetivamente conseguiu implementar um direito constitucional normativo, um direito constitucional dotado de efetividade. Essa aqui é a primeira edição do livro do Gilmar sobre controle de constitucionalidade, que foi um livro já no pós-88, logo depois da Constituição, que ajudou a repensar e a recolocar muitas das questões relacionadas ao controle de constitucionalidade no Brasil, e que é uma matéria em que nós tivemos um grande avanço e temos um sistema muito original e que tem nos servido bem, pelo menos até aqui. Também foi uma pessoa importante no processo de redemocratização no Brasil, e é um livro que tem muitos documentos históricos sobre direitos humanos, mas tem uma introdução muito densa. Ele é uma pessoa de grande capacidade reflexiva e também considerei esse um livro importante lá na nossa pós-graduação da UERJ. É um dos livros de leitura obrigatória para ingressar no programa. Ele, na verdade, reúne os grandes documentos sobre direitos humanos, documentos principais, mas ele tem uma longa introdução sobre o sentido e evolução dos direitos humanos, que é um texto denso e especialmente importante. Eu diria que no mundo que assistiu um pouco à frustração dos grandes projetos ideológicos de redenção, como o socialismo democrático havia sido, eu acho que a ideologia dos direitos humanos foi um pouco a ideologia que nos restou. Quer dizer, o constitucionalismo democrático, tendo ao centro os direitos humanos, eu penso que hoje possa ser identificada como a ideologia vitoriosa do século XX. É o mínimo ético compartilhado ou compartilhável por todo o mundo civilizado, e com respeito ao multiculturalismo, eu acho que o processo civilizatório se faz da tentativa de universalização desses direitos fundamentais. Então, agora na minha biblioteca de cima, eu tenho a parte de literatura, de poesia, de filosofia, psicanálise, tem a parte lúdica, assim, sobre vinhos, viagens, e tem a parte não do direito constitucional. Talvez já esteja bom de direito por hoje, a gente podia ver um pouco de poesia, talvez. Aqui é o meu xodó, que é a parte de poesia. Eu gosto muito de poesia. Tem uma poetisa do Paraná, ela é menos conhecida aqui para baixo, Helena Collodi, mas eu gosto especialmente dela. Tem uma... Olha que frase linda. Não quero ser o grande rio caudaloso que figura nos mapas. Quero ser o cristalino fio d'água que canta e murmura na mata silenciosa. Aqui tem meu primeiro Fernando Pessoa, marcado, rabiscado, lido, relido, e que tem talvez a minha poesia favorita em língua portuguesa,
que ele fala: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia. Esse fecho tão feliz, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. E o Iluminuras está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. Uma entrevista com a mestre em Ciências Sociais e professora de Direito Denise Stadler. Ela escreveu um livro sobre o assédio moral no trabalho. E no Ex Libris você vai conhecer os livros do ministro Humberto Gomes de Barros. Ele recebeu a equipe do Iluminuras para um passeio por sua biblioteca pessoal. E nós ficamos por aqui. Se você quiser, pode enviar uma sugestão para a gente. Anote o nosso endereço: iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!